Bom dia. Que o Senhor Jesus seja exaltado nessa manhã. É com alegria que eu estou na igreja, não como ouvinte, agora eu estou aqui trazendo a palavra, mas eu confesso que eu estou um pouco nervosa, porque aqui a gente tem grandes oradores, como a Ellen, o Cira, o Rosimério, então eu considero como grandes pregadores, sem contar outras pessoas que eu não vejo aqui hoje, mas é uma escola, a gente vê pessoas assim, a gente tem que passar pela aprovação. Mas, acima de tudo, Deus seja louvado nessa manhã. Antes de qualquer coisa, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Santo Deus e eterno Pai, que habita nos altos céus. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos na tua casa para te adorar. Obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de ler a tua palavra e aprender mais um pouco sobre ti. Fique conosco. Perdoa os nossos pecados, nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando eu faço uma pregação, eu nunca gosto de estar participando sozinha. Então, eu vou distribuir 3 versos bíblicos, que é o que a gente vai conversar hoje. Eu gostaria de 3 voluntários para ler. O primeiro é Efésios 5, 14 a 16. O segundo, Efésios 5, de 14 a 16. O segundo verso vai ser 2 Timóteo 2,15. Anderson vai ler o Efésios, ele vai ler 2 Timóteo 2,15 e Colossenses 4, verso 5. Simone, viu? Não esqueci o nome não. Efésios 5, 14 a 16. Anderson, por favor, pode ler. Por isso é que ele diz: desperte, você está dormindo, levanta-te entre os mortos, e Cristo iluminará. Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Muito bem. O título é Vencendo como ele venceu. E aqui esse verso ele pede para que nós despertemos do sono. Não que a gente está cansado, mas do sono espiritual. Antes da gente dar início, eu vou pedir para colocar o primeiro vídeo. Ao vivo é assim mesmo, demora um pouquinho, mas vai sair. Eu trouxe alguns vídeos para que vocês vejam, para acompanhar o que a gente quer dividir com vocês. Ali é só um trecho do vídeo, porque ele é muito longo. Mas ali vocês podem ver como que a natureza ela já está alterada. Antigamente, eu lembro que nós tínhamos as estações divididas. Primavera, verão, outono, inverno. Agora o inverno é no verão, o verão é no outono, o outono é na primavera. A gente não sabe, a gente está vivendo o período do outono. Nós já estamos como se estivesse no inverno. Então, assim, as coisas
estão muito alteradas. Muito alteradas. Jesus está perto de voltar. Se a gente ficar atento aos telejornais, a gente vai ver que as coisas são cada uma mais absurdas do que a outra. A gente sempre ouviu na Bíblia que haveria guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Hoje, entre aspas, é natural. Eu vi um pai saindo de bicicleta com seu filho, andando, e o filho feliz porque estava com o pai pegou a criança e jogou da ponte abaixo. Está assim, meu amigo. Isso fora as outras coisas. Há pouco tempo, essa semana, vi no noticiário aonde o marido, com ciúme da mulher, matou e concretou ela no quintal de casa. Então, assim, são coisinhas que estão acontecendo. Precisamos estar preparados. Foi-me falado que hoje seria dia de mordomia. Mas como pensar em mordomia? Porque a primeira coisa que me vem à mente é o quê? Questão de dinheiro. Né? Só que ser mordomo não é só isso. Um mordomo, ele é um administrador. Então, a pergunta é: como nós estamos administrando a nossa vida em relação à volta de Jesus? Às vezes a gente está tão envolvido nos problemas do dia a dia, no corre-corre, que a gente acaba esquecendo. Quantas vezes nós oramos como antigamente? Das senhoras mais idosas está com o joelho já manchado de tanto estar de joelho orando. Eu participei de um evento no período do carnaval e aí a gente passou por uma pequena vigília. E eu, na quarta-feira, eu fiz parecido em Leopoldo. E eu percebi como que as pessoas estranharam. Nós sempre aprendemos que quarta-feira é culto de quê? Oração. E? Oração. Mas a quantidade de oração é pouca. Muito pouca. E eu fiz exatamente o que eu fiz, que eu participei lá. Só que eu não fiz com o tempo todo, senão a gente ia virar a noite. Então eu fiz 5 minutinhos. 3 pausas, períodos de oração. E eu vi que as pessoas tinham dificuldade de falar com Deus. Tinham dificuldade de falar com Deus. A primeira parte da oração é você conversar com Deus sem pedir e sem agradecer. É quando a gente tem mais dificuldade. Contar o seu dia a dia. Contar como é que é a sua vida. Eu, às vezes, quando eu prego, eu sinto muito esse exemplo que aconteceu comigo. E às vezes acontece, já aconteceu por uma segunda vez, porque eu estou fazendo uma reeducação alimentar e de manhã eu faço minha caminhada, às vezes dou um tiro de corrida, às vezes o coração bate na garganta, aqui quase tem que engolir de volta para dar lugar. Mas às vezes já aconteceu comigo também, de eu estar caminhando e ali eu começo a falar com Deus, e começo a falar e falar. E vou e faço minhas 5 voltas onde eu costumo fazer caminhada. E eu lembro que uma vez, um senhor estava sentado bem no início da pista e ele ficou me observando, mas eu estava tão distraída na minha caminhada, querendo correr, e eu falando com Deus que eu precisava, que eu estava fazendo exercício porque eu preciso, não é que eu gosto, e continuei. No fim, quando a gente já está cansado, agora eu vou voltar para casa, aí a gente pensa que, poxa, minha casa está tão longe, já estou tão cansada, eu tenho que caminhar até minha casa. E aí, um senhor me parou. Nossa, você está bem? Estou. Cansada, mas estou bem. E aí ele fez a segunda pergunta.
não, eu não pude deixar de notar porque você fez as voltas aqui, caminhando, correndo, e você estava ali falando sozinha. Aí eu pensei, deve ter pensado que eu sou meio doida. Só que não. E aí ele falou assim, não, eu vi você falando. Aí eu reverti a história. Eu falei, moço, o senhor não viu a pessoa do meu lado? Aí ele falou assim, moço, eu não estou maluco. Você estava andando sozinha. Não. Eu falei, o senhor não viu? Eu estava conversando com a pessoa, estava caminhando e conversando. Ele parou, ficou olhando para mim. E no fim me deu vontade de rir. Mas depois eu fiquei quieta e deixei ele falar. Ele falou assim, não, moça, você estava andando sozinha e estava falando. Por isso que eu estou perguntando se você está vendo. Aí foi que eu aproveitei e falei, não, eu não estava sozinha. Só que o meu amigo você não conseguiu ver. E aí eu aproveitei para falar de Jesus para ele. Eu aproveitei. Por que eu estou contando isso? Porque o mundo nos observa. O mundo nos observa. Por menor que seja a nossa atitude, o mundo nos observa. Independente do que você faça, as pessoas observam. Por que eu estou comentando isso? Nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa, mais do que nunca, se agarrar aos pés de Deus. E quando a gente se agarra ao Senhor Jesus, automaticamente a gente tem uma mudança de vida. A gente precisa mudar. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Nós temos um Deus que é rei. Somos considerados seus filhos. E como filhos somos considerados príncipes. E príncipe não anda de qualquer jeito. Já observaram se eu não estiver errado, Kate Middleton, isso? Pronúncia? Da princesa? 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 Princesa, né? Como que é a postura dela? Sem tatuagem, sem muitos abortos, uma mulher elegante, com postura. Se ela, que é assim, um simples ser humano, imagina quando ela tiver conhecimento de que ela é filha de um rei. E nós precisamos ter essa postura. Precisamos ter essa postura. Aqui conta a história de um rapaz chamado Filéia. Ele viveu no ano 306 em Alexandria. E ele era um jovem que ele tinha dinheiro. Coisa que a gente corre atrás, quando a gente alcança, ele sai, né? E ele sabia que se ele se tornasse um cristão, ele ia pagar um preço muito alto. E aí ele parou, pensou, e acabou colocando sua vida em risco. E começou a admitir que ele era um cristão. Ele começou a fazer as coisas que Deus pedia. Só que ele acabou sendo preso. E o prefeito romano tentou fazer de tudo para que ele desistisse da ideia de ser cristão. Só que ele falou assim, eu não vou desistir. Porque eu posso perder tudo aqui, mas eu sei o que Deus tem preparado para mim, mente alguma já alcançou. E as suas últimas palavras foram o seguinte, o Salvador das almas é Jesus Cristo. Já pensei bastante na minha situação, estou determinada a sofrer por ele. E aí, a partir daquele momento, ele foi decapitado. Muitas pessoas estão pagando preço por ser cristão. Nós estamos vivendo um período, como eu falei, bem perigoso. Qualquer coisa é motivo de processo, é motivo de, sei lá, de manifestação ou qualquer outra coisa. Antigamente, a gente sofria bullying na escola, botava apelido em outro, e a gente voltava para casa feliz da vida e no outro dia estava todo mundo brincando de novo. Hoje em dia, só de você olhar para a pessoa já está lembrando o que você tem, que você está olhando e já está querendo tirar a satisfação para você. Hoje, nós temos que ter muito cuidado. Eu destaquei uma frase aqui que diz, no grande conflito, página 500, estamos no terreno encantado de Satanás. O mundo, a Bíblia fala, jaz no maligno. Nós estamos vivendo no terreno encantado de Satanás. Então precisamos ser diferentes.
Mas a gente passa aqui por muitas provas. E Ellen White fala no livro Maranata, página 43, o seguinte: tem sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem em realidade o que creem. Muitos estão na igreja e não sabem o que está aqui. Eu vou porque é legal. Eu vou porque lá o programa é legal. Eu vou porque o programa jovem é bom, tem comida depois. Mas em Jesus, nós precisamos passar para as pessoas como maravilhoso estar do lado do Senhor Jesus. Dificuldade nós vamos ter, com certeza. E não é pouca. Nós vamos ter muita dificuldade. Mas uma coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: a vitória é muito maior do que a gente imagina. Imagina uma pessoa que está doente, vai ao fundo do poço e se recupera. Como que é a alegria dessa pessoa? A gratidão, de repente, ali dos médicos, ou quem cuidou. Eu fico imaginando pessoas que passaram pelo período da Covid, né? Como aconteceu com a Lília, o Leandro, da nossa igreja, lá em Leopoldo, e eles ficaram internados. A Lília ficou um bom tempo internada, e graças a Deus ela recuperou. E fico imaginando como que foi a alegria. Estou dando esse exemplo, né, da recuperação. Mas quantas vezes a gente passa por problemas e a gente vê a vitória ali e fica imensamente grata. Às vezes também a gente acontece de estar tão envolvido, tanto problema na nossa frente, que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, a vitória que Deus está dando, e a gente não consegue enxergar. Nós estamos vivendo um período, como eu falei, muito perigoso. Precisamos ter consciência daquilo que nós professamos. Precisamos ter um conhecimento com o Senhor Jesus. Quando a gente mantém uma amizade com alguém, o que a gente faz? Liga, manda mensagem. Às vezes, hoje tem as redes sociais, que você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Face, enfim, tem como ligar. Antigamente o telefone era só para ligar e receber ligação, né? Para uma mensagem de texto. Hoje ele faz tudo. E quando perde o celular, também perde tudo, né? Porque a vida da pessoa praticamente está toda no celular. Então, nós precisamos ter consciência disso. E aproveitar a modernidade para evangelizar. Eu participo de alguns grupos e, ora, vira e mexe, eu vejo alguém funcionando aqui no grupo do Senhor Jesus, tem que ficar essa pessoa. Não aguento mais olhar para o celular. Às vezes, ainda mais quando eu estou trabalhando, eu boto o celular de lado e deixo ali. Quando eu vou pegar de tarde, é uma afinidade. Tem um grupo aqui que todo dia é menos de 100 mensagens não tem. A maior parte das vezes eu apago, não leio nada. E aí, só aquilo quando me interessa quando alguém me marca. Quando eu já falo, a gente me marca, porque eu vou saber que é uma mensagem. Se não foi isso, você viu? Não, não vi não. Você leu? Não li não. Você está sabendo? Não estou sabendo não. Porque é muita coisa. É muita coisa. E aí, me adicionaram ao grupo. Eu falei assim, o que eu faço? Permaneço ou eu saio? Só que ali no grupo, a única adventista sou eu. E eu falei assim, não posso perder essa chance. Então, o que eu fiz? Todos os dias, eu mando estudo da lição, eu mando a meditação das mulheres e mando uma meditação aleatória, às vezes com um outro pastor, ou às vezes escrita. E uma vez o meu celular deu pânico. E aí imagina, né? A gente faz tudo pelo celular, eu falei, agora, não sei fazer nada. Só que aí eu comecei a administrar isso aí. E aí depois de uns 4 ou 5 dias que o celular se recuperou, e uma pastora entrou no meu WhatsApp, no meu privado, mandou uma mensagem para você, está tudo bem com você? Eu falei assim, está tudo bem. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí eu fui buscar, ver onde era a pessoa era desse grupo, ela falou assim, estou há 5 dias sem comer.
atitude simples que eu estava fazendo, que eu jogo para o grupo e acabou. E sempre coloco lá, quem quiser dar mais informação ou uma dúvida, pode me procurar no privado. E aí eu pude perceber, depois de muito tempo, que alguém observou as mensagens. Alguém questionando. Então a gente tem uma infinidade de motivos, de formas de evangelizar. Por isso, que nós devemos aproveitar as oportunidades. Segundo Timóteo, aliás, Colossenses 4, verso 5. Quem ficou com a mensagem? Colossenses 4, verso 5. Muito bem. Algumas versões falam remindo o tempo. Outras versões falam aproveitar as oportunidades. Então, devemos aproveitar as oportunidades. Quantas vezes a gente está numa fila, apesar que hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente faz tudo pelo celular, paga tudo pelo celular. E por incrível que pareça, ontem eu fui para uma fila. Fui pagar umas contas e as contas davam mais de R$500. E nessas contas da igreja, eu peguei todos os trocados da igreja, para a mulher não me xingar. Vai falar tudo da minha conta. Quando ela viu aquela quantidade de moedas, de nota, de 2, de 5, de 10, ela olhou o dinheiro, olhou para mim, olhou o dinheiro, olhou para mim, eu só fiz assim. E esperei ela contar. Depois de tanto tempo, eu fui ver a experiência de que ter entrado numa fila e pagar a conta. E mesmo assim, não passei na frente, porque não tinha dinheiro no caixa lá para ninguém, estava lá para receber, eu contava só para pagar, passei na frente. Mas hoje em dia, a gente tem tudo, a gente faz tudo no celular, a gente paga a conta, a gente levanta, a gente faz inscrição, a gente estuda, a gente sai, faz tudo, fala com alguém, fala com 10 pessoas ao mesmo tempo. Hoje tudo é com o celular. Eu estava vendo há pouco tempo na internet, não sei se é verdade, mas eles comentam muito a respeito de um apagão. E supostamente vai acontecer na Europa. E eu fiquei pensando, e se acontecer aqui? Um apagão, a questão de luz, pelo que eles comentaram, 2, 3 dias sem luz. Nenhuma. Luz, nenhuma. E, principalmente, o apagão digital. Imagina a loucura que vai ficar. Porque tudo é pelo celular. Tudo é pela internet. Aí imagina você sem celular, sem internet, sem notebook, sem computador, sem nada. Vamos para a fila. E aí, para você falar com alguém, você vai ter que andar e ir até a casa da pessoa. Chegar, escolher de agradecer. Né? Imagina se isso acontece. Eu, assim, imagino o seguinte: pode acontecer. A gente nunca está livre. Do jeito que a gente está vivendo hoje, tudo pode acontecer. Precisamos alicerçar a nossa fé no Senhor Jesus. Em nosso tempo, há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. E há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante. A Bíblia, e apenas a Bíblia, como regra de fé e prática. Satanás ainda está trabalhando em todos os meios à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. Satanás usa tudo para atrapalhar a nossa vida. Ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. E é com vontade. E por mais coisas ruins que Satanás faça, uma coisa a gente pode copiar dele. Para o bem, não para o mal. Satanás, a gente imagina o quê? Satanás é tudo de ruim, tudo de pior. Mas ele tem uma qualidade que nós deveríamos ter. Alguém sabe o que dizer? Perseverança. Ixi, vocês estão lá? Perseverança. Vocês conhecem, não? Exatamente. Ele é perseverante. Quando ele quer destruir alguém,
Hoje, nós temos a liberdade de ter a Bíblia nas nossas mãos. Aqui tem todas as dicas, para tudo que você quiser. Para trabalho, para relacionamento, para tudo, para educar o filho. E às vezes, eu ainda assim, não sei como é que minha conta no Instagram ainda não foi bloqueada. Porque às vezes aparecem algumas coisas e eu fico assim, Senhor, não deixa eu comentar não, porque eu vou perder minha conta. E aí eu vou, vejo o vídeo, vejo os comentários, aí eu sei, não, menos aí lembro de um verso bíblico, posto o verso bíblico, põe um comentário e deixo. Um dos vídeos foi sobre a questão de educação dos filhos. E agora tem lei que você não pode bater na criança. E aí, claro que você não vai pegar uma criança, você vai bater até espancar a criança. Não é isso. Você vai corrigir. Porque assim, a Bíblia fala que o pai, quando ele ama o filho, o que ele faz? Ele corrige. Ele vai corrigir. Por quê? Porque o pai e a mãe querem o melhor para o seu filho. E Deus faz a mesma coisa. Quando Ele quer Ele melhor para nós, Ele vai nos corrigir. Tem coisas que às vezes a gente pede e a gente não recebe. Primeiro porque a gente pede mal, a Bíblia fala isso. Porque a gente quer pedir para o nosso prazer. E Deus fala em Coríntios que Deus supre todas as necessidades. As outras coisas que o pai e a mãe faz, o filho está merecendo? Vou dar um presente. Ah, não está merecendo? Então vai ganhar. Não é assim que vocês, pai e mãe, fazem? É desse jeito. Então, assim, a gente vai dar uma premiação para uma criança, se a gente vê que está merecendo, ó, você faz isso direitinho, porque aí a gente dá um presente. Mas aí a criança é rebelde, vai lá, destrói, joga para baixo, quebra. Vai merecer? Ainda vai levar um castigo. Né? Então, nosso Pai, Ele nos corrige. Nossa Bíblia tem todas as instruções. Aqui é um manual de sobrevivência. Temos tudo o que precisamos aqui. Nós temos hoje a oportunidade de abrir e ler a Bíblia. Mas já tem países que não. Tem países que não. Eu estive pensando, lá em casa eu tenho uma Bíblia que eu ganhei no Ministério da Mulher, eu tenho essa Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que meu pai tem. Minha mãe ganhou uma outra de uma vizinha. Eu tenho a Bíblia na linguagem viva. Eu tenho uma Bíblia de aplicação pessoal. Eu tenho Bíblia da época em que o irmão Hélio era vivo, para os mais antigos, o irmão Hélio era vivo e deu para minha mãe. E ela está lá. Ou seja, ainda tenho a Bíblia que eu li, ainda tenho a Bíblia que eu comprei, uma pequena menor do que essa aqui, e uma Bíblia que eu comprei para dar de presente que não está lá também. Sem contar uma Bíblia que eu pastor Tiago me deu. Isso eu estou dizendo no meu caso. E vocês, quantas Bíblias têm? Não precisa me dizer não. A pergunta é, estamos lendo a Bíblia? Buscando a fundo? Precisamos disso. Eu vou pedir para colocar o segundo vídeo, por favor. Torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. Nem as crianças estão livres de punições. Um relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. O país comunista mais fechado do mundo tem uma Bíblia, é crime. A Constituição da Coreia do Norte afirma que os cidadãos têm liberdade religiosa, mas ressalta que a religião não deve ser usada como pretexto para atrair forças estrangeiras ou prejudicar o Estado ou a ordem social. A lei diz ainda que a construção de prédios religiosos e a realização de cerimônias religiosas devem ser aprovadas pelo Estado. Pessoas que frequentarem reuniões fora das igrejas controladas pelo regime
norte-coreano podem sofrer vários tipos de punição, como prisão, trabalho forçado, tortura, deportação e até serem vítimas de violência sexual. Elas não têm direito nem mesmo a um julgamento justo. Segundo o relatório da Assembleia Geral da ONU, os cristãos são considerados, pela ditadura da Coreia do Norte, uma classe hostil e uma séria ameaça à lealdade ao Estado. Já um relatório do Departamento do Estado americano, publicado no ano passado, conta um caso que envolveu a prisão de uma família em 2009. É só um pedacinho da reportagem. Nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, de ler a palavra, de buscar o Senhor. Eles lá estão vivendo essa tortura. Somos considerados uma classe hostil. O que nós estamos fazendo em relação ao que temos, um grande tesouro na nossa mão? Precisamos ter verdadeiro encontro com o Senhor. Quando a gente tem uma amizade com alguém, a gente toda hora manda mensagem. Você passa o tempo todo pedindo alguma coisa a alguém? Não. Você passa o tempo todo agradecendo a outra pessoa? Não. A gente conversa coisas aleatórias. Eu comi isso, eu passei ali, vi tal coisa. É assim que se faz o relacionamento. Conversa trivial do dia a dia. É o que nós precisamos fazer com o Senhor Jesus. Senhor, hoje meu dia foi assim, passei ali, passei aqui. Poxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E nessas minhas andanças, como eu falei das minhas caminhadas, um outro episódio que aconteceu, eu continuando caminhando e conversando com Deus, só que dessa vez foi um testemunho de Jeová. Ele tenta todos os dias evangelizar alguém ali, só que ele nunca consegue, porque o pessoal está sempre correndo, fazendo ginástica, ele não vai alcançar nunca, né? Então, quando ele tenta parar alguém, não, peraí que eu estou correndo. Então, ele está ali tentando fazer o evangelismo dele. E aí, um dia, eu caminhando, e eu conversando com Deus, e eu observei que ele me observava. E eu fui, voltei, fui fazer minhas caminhadas, e eu encontrei com um rapaz que estudou comigo, como eu digo, em 1900 e encontrei com ele, e ele caminhando também. Sendo que ele estava atrás de mim, como daqui, lá do outro lado da rua. Eu caminhando, estava na frente dele, eu falei assim, eu não vou parar o meu ritmo para poder falar com ele, eu vou continuar. Eu fui, voltei. Quando eu voltei, ele estava na minha frente. Eu parei, eu falei assim, aí eu pensei, já estava falando, né? Eu falei assim, como é que pode? Ele estava atrás de mim, ele estava na minha frente. Por onde que ele passou? E eu comecei a falar, gesticular e continuar correndo. E o testemunho de Jeová observou, ele fez assim, me acompanhou, e ele viu quando eu fui retornar. E quando eu retornei, ele fez a meia volta e me acompanhou para ver se ele estava falando. Mas eu passei ali, foi espontâneo, porque eu estava já conversando com Deus, e automaticamente esse colega meu que estava atrás de mim passou na minha frente. Eu falei, como é que pode? E eu conversando com ele, Senhor, como é que ele fez isso? Ele passou por cima quando eu vi? E assim, é um relacionamento que eu tenho com Deus. É um momento que eu estou conversando com ele, de estar falando. E através disso, alguém já me observou. Já deve pensar, isso daí não é muito boa da ideia, não. Mas aí eu conversando com Deus, é o meu momento. Claro que eu tenho os meus momentos em casa, porque a Bíblia fala que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus em secreto. Porque o nosso Deus que nos vê em secreto vai estar também. Aí é o nosso momento. Há momentos da oração que ele está com todo mundo, mas a gente precisa ter o nosso momento com o Senhor. Nós temos a oportunidade de ler a Bíblia. Nós temos. E as pessoas não leem? Com certeza, muitos estão sedentos pela palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe, mas a gente pode pedir, Senhor, me mostra aqui, está com vontade de se alimentar da tua palavra. E Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Um dos motivos porque muitos teólogos, eu já digo que muitos evangélicos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus, é porque fecham os olhos às verdades que não desejam praticar.
A palavra de Deus mostra tudo o que devemos fazer. Mas como ser humano, rebelde, criança rebelde, irracenta, a gente quer fazer uma prática. A gente quer fazer o que a gente não pode. Vou dar um exemplo da comida. A gente sabe que, não só porque foi uma instrução da Bíblia, que não devemos comer carne imunda, mas também porque faz mal à nossa saúde. Mas a gente vai lá, quer comer o quê? Quer comer um porquinho perdido lá no meio da salada, né? Um salame, um bacon, ou um caldo. Então, assim, a gente é rebelde. Nossa natureza humana, ela é para fazer rebeldia. Mas precisamos nos agarrar ao Senhor. Porque se a gente não fizer mudança agora, se a gente não buscar o Pai agora, como que a gente quer passar uma eternidade com Deus lá no céu, se a gente não passa nem 10 minutos de oração? Vai ser complicado. Tudo bem que no céu vai ser tudo transformado, mas a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Olha, eu fico imaginando, eu falei, Senhor, uma vez, Senhor, eu tenho tanta pergunta para te fazer, tem tanta coisa para te perguntar, que agora a gente pergunta e não tem resposta. Que a gente sabe que Deus responde sim, não, ou espera. Depois eu te dou a resposta. Mas eu tenho tanta pergunta para fazer. Muita. E é assim que a gente tem que fazer. Sabe quando a criança entra na fase do porquê? Mãe, olha isso aqui. Não, não pode. Por quê? Mas não pode. Por quê? E por quê? Eu vou entrar na fase do porquê quando chegar lá. Porque eu tenho muita coisa para perguntar. Eu quero estar lá. E espero encontrar vocês lá também. Para a honra e glória do Senhor. Para finalizar, hoje a gente vive em um mundo com mais exemplos de Bíblia do que em qualquer outro momento da história. Eu dou um exemplo meu. A gente tem Bíblia de tudo quanto é jeito, formato, cores, letras, interpretações, com comentário, sem comentário, colorida, tudo quanto é jeito. Exatamente. Mas pertencemos à geração mais despreparada em termos bíblicos. Nossa igreja não foi considerada o povo da Bíblia. E hoje? Nós temos a palavra de Deus. Comprometa-se hoje a estudar a Bíblia de maneira profunda, a ponto de poder defender-se do mal, como assim diz o Senhor. Satanás, quando ele perturbou o Senhor Jesus, o que Jesus falava? Está escrito. Quando Satanás perturba a gente, o que a gente responde? Não me responde. Precisamos responder assim. Está escrito, ou assim diz o Senhor. Ou a Bíblia fala. Precisamos assim. Eu vou pedir para botar um último vídeo, e é uma reflexão. Ali é uma parte que ele está ensinando. Mas imagine se Satanás aparecesse para você dessa forma. Eu só sei o que está escrito aqui.
chegar na tua casa hoje e abrir a Bíblia, o Espírito Santo, ele não vai te mostrar somente a letra como eu conheço, porque ele vai te mostrar a revelação que há por trás da letra. É por isso que eu não quero que você leia a Bíblia, é por isso que eu quero que você fique longe dessa palavra, porque aqui dentro está escrito: conhecereis a verdade e ela nos libertará. Você não precisa ler isso aqui, ok? Isso aqui não te interessa. Você nem por que eu estou pedindo para você ler a Bíblia? Você não vai ler mesmo? Não preciso nem comentar mais, né? Fica com reflexão. Para isso, precisamos fixar nossos olhos no Mestre. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Fixa teus olhos no Mestre.